Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês Massacre de Mutantes. Os X-Men estão se recuperando do confronto com o Super Sentinela Nimrod. Mais do que isso, eles estão procurando dois membros desaparecidos. Rachel Grey, que eles não sabem, mas que foi abduzida por Espiral e levada até o Mojoverso, e que nesse momento está sendo procurada por Vampira, e Noturno, que sofreu um ataque do Super Sentinela Nimrod durante um teletransporte e desapareceu, sem se materializar em local algum à vista dos X-Men. Então eles estão muito preocupados com esses dois personagens. A Vampira, procurando Rachel Grey, apesar de não ter expectativas, não há sinal nenhum de que ela possa encontrar a companheira de equipe, acaba se envolvendo em algumas situações. Ela salva um cara que sofre um acidente, depois vai ser defendida por ele durante suas compras num shopping, porque ela é alvo de um ataque racista de um antimutante, mas ela deixa a situação e volta para junto dos X-Men. E enquanto isso, Lince Negra, Colossus e Magia conseguem encontrar Noturno. Noturno não consegue mais se teleportar desde que foi atingido por Nimrod durante seu teletransporte e é alvo de uma multidão que quer linchá-lo por sua aparência. O grupo dá uma lição de moral naqueles humanos, não precisa confrontá-los fisicamente, mas também não chega a revelar a eles que também são mutantes, apenas deixam no ar a possibilidade deles serem. É muito interessante que uma das mulheres que está disposta a linchar e matar Noturno repreende Lince Negra por falar mais alto com os mais velhos, quando eles pretendiam cometer um crime ainda maior. Enquanto isso, em outro lugar, a gente vê uma mutante, uma Murloc, que está bem longe de casa. Ela está acompanhada de um dos mercenários do Clube do Inferno. O cara é morto por alguém que a gente não vê, a pessoa faz o disparo das sombras. Ele fica bem ferido inicialmente, chega a pedir para ela ajudá-lo, entregar-lhe a arma dele próprio, que caiu longe quando ele sofreu o disparo, mas ela está apavorada, foge sem ajudá-lo, e ele acaba sendo executado por essas pessoas que os estão caçando. Desesperada, ela começa a fugir de volta para o beco, como ela está bem longe, tem que pegar carona num trem, fazer um monte de coisas e tudo mais, mas a gente acha que ela está conseguindo escapar. Quando ela finalmente entra no beco, a gente descobre que não. Isso tudo foi parte de um plano. Esses caçadores, os mesmos homens que mataram o cara do Clube do Inferno que a estava protegendo, apenas queriam assustá-la, para que ela os levasse de volta para a entrada dos túneis, que eles ainda não conheciam. Seu plano, chacinar todos os Murlocs. Enquanto isso, nos bastidores de um show da banda de Lila Cheney, a gente descobre que Alison Blair, a Cristal, agora faz parte da banda. Ela mudou sua cor de cabelo e está tentando não chamar a atenção, mas continuar como cantora. Nessa época ela não fazia parte da equipe e nos bastidores ela sofre um ataque psíquico da Maligna, membro dos Carrascos, uma mutante sem um corpo físico próprio. Apesar de não ser dominada por ela, a gargantilha, que demonstra a possessão por Maligna, surge no pescoço de Cristal. Ela não sabe como foi parar ali, mas acha muito bonita. No Clube do Inferno, Magneto vem a ouvir uma proposta dos antigos inimigos dos X-Men. Após juntar forças com a equipe de super-heróis para derrotar Nimrod, o Clube do Inferno oferece a vaga de Rei Branco do Círculo Interno para Magneto e diz que ele poderia representar os X-Men na vaga. Magneto diz que vai levar a proposta à equipe e que voltaria em um outro momento com a resposta definitiva. Em outro lugar, Rusty Collins, mutante que vive com o X-Factor, mas não faz efetivamente parte da equipe, foi salvo pela equipe bem na sua estreia, bem na estreia da equipe X-Factor, brigou com o Ciclope e deixou a base do X-Factor. O problema é que nessa época, o fato do X-Factor ser um grupo de mutantes era segredo. As pessoas acreditavam, inclusive, que eles eram caçadores de mutantes. Então, quando o Rush se afasta da equipe, ele rapidamente se torna alvo da Força Federal, que quer prendê-lo. Existe um mandato de prisão contra ele, que ele tem poder de controlar o fogo, e quando seus poderes se manifestaram, ele acidentalmente queimou uma mulher, machucou ela gravemente. A Força Federal está tentando prender o cara quando uma turba vem para defendê-lo, porque Rush é um mutante com aparência humana, e ele não usa seus poderes enquanto está enfrentando a Força Federal. Já a Força Federal tem a Mística, que é azul, estão todos fantasiados com seus uniformes de supervilões, agora meio que super-heróis, então a turba se volta contra a Força Federal. E essa bagunça atrai o X-Factor. O Rush já está acompanhado nessa hora de uma Murloc, a Skids, que ele conheceu após fugir do complexo do X-Factor depois da briga com o Ciclope. E aí, no meio da confusão do próprio X-Factor contra a Força Federal, a Skids convence o Rush a fugir com ela para os túneis, porque ela também acha que o X-Factor são caçadores de mutantes. E apesar do Rush tentar explicar o contrário, ele aceita fugir com ela porque não quer ver a cara do Ciclope, porque não quer participar do confronto com a Força Federal. Isso vai fazer o X-Factor ir atrás do Rush e a Força Federal ir atrás do X-Factor. O confronto termina nos esgotos, mas eles ainda não chegaram nos túneis dos Murlocs. A Força Federal recua porque Sina tem uma previsão. Sina vê o futuro e diz
diz que se a Força Federal continuar lá, o que ela vê é a morte de todos eles e que ali haverá um massacre. Então a Força Federal tira o time de campo, vai ter inclusive um puxão de orelha por Valerie Cooper quando voltar sem o Rush, e o X-Factor continua nos esgotos, procurando o Rush, procurando a Skids, e logo descobrem que também uma das crianças que eles também protegiam em seu complexo fugiu para encontrar o Rush e também está perdido nos túneis. Então o X-Factor fica desesperado para encontrar mais essa criança, o mutante Art Maddox. Já na mansão, a equipe recebe o pedido de socorro de um Morlock, que consegue vir à tona e surgir no meio do terreno da mansão, pouco antes de morrer. Levado à enfermaria, a única coisa que os X-Men conseguem fazer é ler sua mente nos seus momentos finais e percebe que o massacre já está sendo promovido. Apesar de Magneto querer participar da defesa dos Morlocks, ele é convencido por Tempestade a ficar para trás e proteger os novos mutantes, além de liderá-los caso algo aconteça aos X-Men, enquanto o resto da equipe desce até os túneis, usando magia apenas para teletransportá-los o mais rápido possível e evitar o massacre. Logo, os X-Men encontram os carrascos divididos, atacando os mutantes inocentes, os Morlocks, conseguem resgatar alguns deles, mas encontram a maioria já morto ou com ferimentos graves demais para serem salvos. Em outro lugar, o X-Factor passa pela mesma coisa. O Wolverine, inclusive, chega a detectar o cheiro de mutantes familiares, mas não comenta quem são. Mas é o X-Factor, só que uma rajada do Ciclope vai derrubar uma parede e impedir que as duas equipes se encontrem. Do seu lado do confronto, o X-Factor encontra Rust e Skids, só que o Rust está muito ferido e tem que ser levado de volta para o complexo do X-Factor. Jean Grey e Anjo ficam responsáveis pela tarefa, e Skids pede para ir com eles até lá para continuar acompanhando o amigo. Ciclope, Fera e Homem de Gelo ficam para continuar a procura por Art Maddox. Só que assim que Rush Collins e Skids são colocados em segurança no complexo do X-Factor, Anjo e Jean Grey voltam para continuar a procura por Art Maddox e impedir também o massacre. Lá, eles acabam se separando e Anjo encontra o Art, mas encontra ele no mesmo momento que os carrascos também encontram. Então ele faz o menino partir, fica para trás para enfrentar os carrascos e ganhar tempo para ele, sabendo que seus poderes, que é justamente voar, ter asas muito longas, funcionam muito mal nos esgotos. E ele tem essa desvantagem e sabe que só pode ganhar tempo mesmo. E é o que acontece. O Art consegue fugir, ele acaba sendo prisioneiro dos carrascos, que terminam por prendê-lo de asas abertas numa parede. Noturno, que ainda mantém a dificuldade de se teletransportar desde o confronto com Nimrod, acaba sendo ferido gravemente pelos carrascos. Isso também acontece com Lince Negra, enquanto ela protege Vampira. Enquanto tenta desmaterializar a amiga, ela acaba sendo atingida por um projétil lançado pelo carrasco chamado Arpão. Mesmo as duas estando intangíveis, o projétil é feito de energia e acaba afetando até a forma etérea de Lince Negra, impedindo que ela volte à sua forma física após ser atingida por ele, não sendo capaz nem de se comunicar com os X-Men. A equipe acaba recuando, levando todos os Morlocks remanescentes que eles conseguiram salvar do massacre de volta à Mansão X e lá são recebidos pelos novos mutantes. Magia, que já tinha levado os X-Men até os túneis, antes de voltar para a mansão, foi até a Ilha Muir, que achou que a ajuda de Moira McTarget, que é cientista, mas também é médica, seria imprescindível nessa emergência, e chegou até lá também com a geneticista a tiracolo. Os novos mutantes, então, começam, sob as ordens de Magneto e com a ajuda dos X-Men, mesmo estando feridos, a montar um hospital de campanha para receber os Morlocks, e inclusive os próprios X-Men, como Noturno e Lince Negra. A equipe tem alguns atritos durante esses cuidados, está se sentindo muito inútil, mas é proibida de entrar em campo por Magneto pelos demais X-Men. E nisso surge uma outra emergência, porque a Karma, que é membro dos Novos Mutantes, não consegue mais contato com seus irmãos que são pequenos e que vivem fora da Mansão X, no apartamento de Karma, que é a única dos Novos Mutantes que não mora na mansão. Assim, a equipe decide deixar a segurança da mansão em segredo enquanto os X-Men estão cuidando dos Morlocks e preparando um contra-ataque, e ir procurar os irmãos de Karma. Só que eles vão ser seguidos por magos. O pai de Warlock, membro da raça alienígena Falange e que está caçando o próprio filho, que inclusive chegou recentemente à Terra em outra edição de X-Men que já foi publicada aqui mesmo em A Saga dos X-Men. A equipe sobrevive a uma explosão misteriosa no apartamento de Karma. As crianças não estavam lá, por sorte, e está se recuperando desse ataque quando são atacados pelo Magos, encerrando assim a sua participação em Massacre de Mutantes. Enquanto tudo isso acontece, em Thor 373, o deus do trovão volta ao planeta Terra. Uma grande batalha aconteceu em Asgard, Odin está desaparecido, Thor inclusive faz algumas buscas ao seu próprio pai em outros planos dimensionais, sem sucesso, e volta então para o lugar onde ele estava residindo na Terra.
O problema é que a identidade que ele criou para si nesse período ficou sem emprego e afastada dos amigos enquanto ele estava lutando lá em Asgard. Então ele vai tentar recuperar pelo menos um dos amigos em um dos trabalhos que ele teve. O cara recebe ele muito bem, leva ele para sua casa, ele conhece a família do cara, passa a noite lá e no outro dia, quando o casal sai para trabalhar, o Thor fica tomando conta das crianças. Quando ele leva eles até um parque para matar o tempo, para se divertir, ele encontra sapos que ele já conhece e sapos com os quais ele é capaz de se comunicar. Um deles, o Pocinha. Esse sapo vai contar para ele do que está acontecendo, do massacre de mutantes logo abaixo do parque, nos túneis dos Morlocks. Isso vai fazer com que o Thor assuma sua identidade na frente das crianças, que já tinham percebido quem ele é, e parta para tentar socorrer os últimos desses mutantes que ainda estão vivos. Ele não se encontra com nenhum dos membros dos X-Men, mas vai encontrar um dos membros do X-Factor. É exatamente o Anjo, pregado na parede pelos carrascos, prestes a ser executado quando o Thor chega e os impede. Power Pack 1984, número 27, que no Brasil recebeu a tradução de Quarteto Futuro, agora Quinteto, porque recebeu Franklin Richards. Franklin Richards não pôde ficar com seus pais do Quarteto Fantástico por alguma missão no qual o grupo se envolveu, então ele está sendo cuidado pela família Power, pela família do Power Pack, pais dos outros membros do antes Quarteto Futuro. E é durante uma das noites em que Franklin pernoita na casa da família que ele vai ter uma premonição e vai projetá-la. Então, os outros membros da equipe, todos crianças, vão ver a hora em que o jovem sanguessuga, um Morlock da idade deles, pede socorro. Está acontecendo um massacre de mutantes. O Power Pack, então, vai se reunir, vai explicar para Franklin quem é o sanguessuga, vai sair escondido, né? Os filhos vão ser escondidos da casa de seus pais, levando o Franklin junto, para investigar o que está acontecendo nos esgotos. Lá, vão constatar que a Anali, mãe adotiva do sanguessuga, foi morta, junto com outras crianças. O sanguessuga sobreviveu, está tentando proteger o Caliban, e o massacre está em pleno curso, então os carrascos estão matando um monte de Morlocks nos túneis. As crianças vão tentar defendê-las, vão tentar salvar inclusive o Caliban e o Sanguessuga, mas vão ter grande dificuldade de fazer isso. E no seu caminho vão cruzar com o Wolverine, que vai mandar que eles saiam de lá, mas vocês são crianças e esse não é o lugar para crianças. O Wolverine então vai se embrenhar mais nos túneis com a promessa de que o Power Pack vai voltar à superfície. Só que eles não mentem, mas também não dizem a verdade, né? A Chispinha fala assim, não, seu Wolverine, a gente vai embora. Depois que a gente salvar o Caliban e o Sanguessuga que a gente viu na visão do Franklin. Só que isso ela não dizem em voz alta para ele. Então eles continuam se aventurando mais um tempo. Conseguem sim encontrar os amigos que eles estão procurando ali. Mas acabam não sendo salvos pelo Wolverine, mas sendo salvos pelo X-Factor. Porque a Jean Grey e o Ciclope voltaram a procurar o Anjo, que ficou para trás na edição passada, tentando salvar o Art, que também é uma criança da idade do Sanguessuga e que também vivia com X-Factor. Então ali, as duas equipes vão se reunir, vão derrotar os carrascos, aquele grupo de carrascos que eles encontram, e o Ciclope e a Jean vão se responsabilizar pelo Sanguessuga, sob a promessa do Power Pack, a mesma promessa que eles fizeram ao Wolverine, deixar os túneis para não correr risco de ser exterminado junto com os Morlocks. E aí sim, eles vão cumprir a promessa, deixar os túneis e voltar para sua casa, sabendo que seu amigo está em segurança nas mãos do X-Factor. Thor 374. Aqui, o Thor termina de derrotar o grupo de carrascos que ele encontrou, que estava afligindo o Anjo, que tinha pregado o Anjo na parede, estava torturando ele. Ele tem dificuldades para derrotá-los, mas consegue expulsá-los, consegue libertar o Anjo, está carregando ele, ferido, quase moribundo, para um local seguro. Cada vez ficando mais horrorizado com os corpos que encontra dos Morlocks, a chacina que aconteceu antes dele chegar ali. No caminho, ele encontra o Art escondido. O Art que o Anjo mandou ficar em segurança enquanto ele lutava com os carrascos, que foi o que resultou nele pregado na parede. Então o Art estava escondido, mas quando ele vê o Thor carregando o Anjo, ele vem, projeta uma imagem para perguntar pro Thor se o Anjo sobreviveu, se ele está morto. O Thor explica que não. E aí o Thor passa a ser responsável pelos dois. Ele começa a levar o Anjo ferido e conduzir o Art para um local seguro. Só que os carrascos que fugiram do Thor estão provocando a Raça Quarteirão, principalmente depois que o Dente Sabre se reuniu a eles. O Dente Sabre falou, vocês tiveram medo de um vingadorzinho de nada, e o Arrasa Quarteirão é muito vaidoso, ele fica indignado e volta a procurar o Thor. Só que eles perderam para ele, né? Mas nessa hora o Thor estava com as mãos livres, o Anjo ainda estava pregado na parede, agora não, agora o Thor está carregando o Anjo nas costas e conduzindo o Art, tem que tomar cuidado com a segurança dos dois para lutar. Então a Arrasa Quarteirão pega ele de surpresa, ganha uma certa vantagem na luta. O Thor não sabe ainda, a Hela vai aparecer no final da história para contar para ele. Mas ele sofreu um feitiço que tornou seus ossos quebradiços, então a Arrasa Quarteirão vai conseguir quebrar o braço dele. Isso vai doer pra caramba e esses ossos não vão se regenerar.
Por conta dessa desvantagem, o Thor vai ter certa dificuldade. Só que o anjo, vendo o Thor em dificuldade, vendo que o Art está em perigo novamente, mesmo moribundo se levanta e começa a lutar com a Rasa Quarteirão. A luta, o esforço do anjo é pequeno, quer dizer, é muito para o estado no qual ele está, mas assim, é uma pequena diferença na luta, mas é o suficiente para o Thor se recuperar e voltar a enfrentar o Arrasa Quarteirão e fazer o Carrasco recuar novamente. Só que com isso o anjo está muito mais ferido, o Thor está mais admirado do quão heróico ele é, e pouco depois disso o Thor encontra o Ciclope e a Jean Grey, que já tinham encontrado com o Power Pack, que estavam procurando exatamente o anjo e o Art, e aí ele coloca os dois sob a custódia deles, fala que vai voltar para fazer justiça. Ele percebe que não tem mais nenhum Murloc vivo que se possa resgatar, né? Quem pôde ser resgatado já está, ou na sede do X-Factor, ou na Mansão Xavier. Ele não sabe disso, mas para ele não teve ali sobreviventes além daqueles dois, e além daqueles que o X-Factor conta que salvaram. Então ele fala, beleza, leva eles, e eu vou seguir aqui meu caminho. Eu vou dar para eles um enterro viking, para esses que faleceram. E ele faz isso, invoca um raio muito poderoso dentro dos túneis, que vai calcinar os corpos, é como se ele queimasse tudo numa grande pira que são os túneis. Só que ele não consultou ninguém para fazer isso, ele meio que avisou o X-Factor, e a revelação que eu falei que a Hela faz para ele, a revelação de que ela enfeitiçou ele e que agora seus ossos são quebradiços, acontece nesse momento. Então dá a impressão que ele fica mais irritado nessa hora e acaba inclusive soltando um raio fora da medida, um raio mais forte do que ele queria. Inclusive a gente vê nas histórias paralelas que esse raio poderia ter ameaçado a vida dos X-Men, que também estão tentando resgatar a gente nos túneis. Os membros do X-Factor já tinham saído, mas os novos mutantes que poderiam estar voltando pelos túneis, porque eles partiram pelos túneis na edição passada, mas eles não aparecem aqui porque eles acabaram se embrenhando em uma outra aventura que não tem a ver com o massacre de mutantes. Então o Thor ali perde o controle e corre um risco grave na conclusão dessa edição ao dar o chamado enterro viking para o restante dos Morlocks, que não vai poder ser sepultado. Uncanny X-Men 212. Em Uncanny X-Men 212, a gente vai ver o Wolverine rastreando em busca de sobreviventes nos túneis dos Morlocks. Não só isso, ele está procurando os carrascos, não só para se vingar, mas para trazer um vivo, inclusive a Psylocke. Manda uma projeção astral, reiterando as ordens da Tempestade, pelo menos um carrasco vivo, para eles saberem quem ordenou esse ataque. Essa é uma época que eles ainda não conheciam o Senhor Sinistro, que é o mandante por trás de tudo. E o Wolverine fala, beleza, pode ficar tranquila, um vivo eu garanto, o resto eu já não sei. E o Wolverine, vendo a chacina, começa a reconhecer o modus operandi do Dente Sabre, que é seu arqui-inimigo. E aí ele já começa a se preparar para esse encontro também. Então isso é logo na sequência dele ter se encontrado com os membros do Power Pack, com a X-Pin, inclusive. E ele vai seguindo mais em frente, mais para dentro do túnel. Na Mansão X, os X-Men estão lidando com os feridos. E tem alguns X-Men feridos, como Noturno, como a Lince Negra, mas tem outro, por exemplo, como Colossus, que se feriu bastante, mas na forma metálica não está aparentando tanto. Só que de repente o cara vai desabar, vai inclusive cair por cima da Psylocke, quebrar umas costelas dela, porque ele está na forma metálica que é muito pesada. Ela vai ter que pedir socorro para que os X-Men venham tirar aquele peso de cima dela. E o Magneto vai usar seus poderes para reorganizar o Colossus por dentro, porque os órgãos dele naquele momento são todos órgãos metálicos. Mas vai ver que isso não resolve. Depois que ele volta a ser, ele não consegue se mover. E aí, a missão do Wolverine lá nos túneis muda, porque não tem nenhuma evidência de que o curandeiro tenha sido assassinado. Ninguém achou o corpo dele ainda. Então, o Wolverine é avisado que ele deve tentar encontrar o curandeiro dos Morlocks. E aí ele muda o foco da sua missão, vai procurar primeiro o curandeiro, para depois tentar capturar algum carrasco. Na mansão, a Tempestade entra em crise, ela liderava os Morlocks e os X-Men, negligenciou a liderança dos Morlocks durante um tempo, está sem poderes e acha que não está mais à altura de liderar os X-Men. Olha tudo o que aconteceu com os Morlocks sob a liderança dela, pelo menos é assim que ela pensa. Em meio a essa crise, ela se atira num rio, rasga as roupas que está usando, se afasta da mansão, rouba outras roupas de um varal e se veste ali como uma pessoa mais tranquila, como uma pessoa comum, vamos dizer assim, e fala, não, por que eu não posso levar uma vida tranquila? Eu não tenho mais poderes mutantes mesmo. E aí ela é confrontada por Calisto, que diz que ela não tem esse direito. Ser líder é assumir responsabilidades. Não pode ser fugir na hora que as coisas apertam. E as duas vão lutar pela liderança. Mas dessa vez, Calisto está tentando impor a liderança à Tempestade. E vai terminar convencendo ela a voltar ao seu posto e a voltar a ser firme, como ela sempre foi. Aceitar o fardo de ser responsável tanto pelos X-Men quanto pelos Morlocks. De volta aos túneis, Wolverine rastreia o curandeiro, encontra ele e ele está justamente nas garras de Dente Sabre. Wolverine luta contra o cara. Fica bem claro pra gente que os dois estão bem equiparados. E o Wolverine fala, ó, eu posso me esforçar mais e me dedicar a tentar matar o Dente Sabre. Mas a minha prioridade agora é outra. A minha prioridade é salvar o curandeiro que pode salvar mais gente.
Então ele dá uma enganada no Dente Sabre. O Dente Sabre não pode saber qual é o poder daquele mutante, que é o refém dele, senão eles terminam o cara para prejudicar o resto. E o Wolverine vai conseguir não derrotar o Dente Sabre como ele desejava, mas encurralar ele num lugar e provocar um desabamento para separar os dois, para que ele possa levar o curandeiro de volta à mansão e aí sim atender os necessitados. E é na hora que o Wolverine consegue chegar de volta aos túneis sob a mansão, com o curandeiro em segurança, que o raio do Thor pulveriza tudo. Que a gente vê essa cena também na revista dos X-Men. Então foi por pouquinho que o Wolverine se salvou e salvou o curandeiro. X-Factor número 11. Em X-Factor número 11, a gente vê que o grupo conseguiu então evacuar alguns Murlocs. O Fera e o Homem de Gelo estão voltando à tona com o Sanguessuga e com o Caliban, que o Power Pack salvou, e que o Ciclope e a Jean Grey recuperaram os dois e aí entregaram para o Fera e o Homem de Gelo e foram mais fundo nos túneis procurar o Art e o Anjo, que eles encontraram aí na história do Thor. As duas metades do X-Factor estão voltando com os sobreviventes do massacre quando encontra uma facção dos Murlocs que envolve o Mask, que depois vai ser inclusive inimigo dos X-Men, tem uns outros personagens, e eles confundem o X-Factor com os Carrascos, então eles atacam o X-Factor, tem uma pequena luta, e ali o X-Factor está com alguns feridos, então fica um pouco difícil a luta, mas o X-Factor consegue explicar que eles não são inimigo e convence os caras a deixar os túneis. Também há tempo, porque também nessa edição a gente vai ver a hora que vai se expandir o raio projetado pelo Thor lá na revista dele, calcinando tudo, e os caras já vão ter saído. Enquanto o X-Factor está lidando com os feridos, essa facção dos Murlocs que eles resgataram, mas que estava menos ferida que o Anjo, menos ferida que o Caliban e tal, eles estão percebendo ali que esses caras, apesar de estar vestido como os Exterminadores, que era o jeito que o X-Factor se apresentava para outros mutantes, que eles eram X-Factor, que na TV vendia o serviço de caçar mutantes. Então eles estão desconfiados e decidem fugir do complexo. Só que eles são bem violentos, estão acostumados a lidar com a sociedade do jeito deles, afinal eles são oprimidos já há muito tempo e vivem nos esgotos há muito tempo. Mesmo entre os Morlocks, eles já eram mais violentos que os demais, por isso que eles formaram uma outra facção que inclusive desprezava a facção da Calisto. As tensões estão altas, então eles vão ser encontrados por uns bandidos, pouco depois de fugir, e em legítima defesa vão matar alguns deles. Só que não é isso que vai ser noticiado. Um dos últimos bandidos vai fazer uma ligação e a polícia vai vir. Então a notícia é que mutantes estão matando humanos nas ruas. O X-Factor vai vir para resgatar os caras. Mas vai ser uma confusão, porque o X-Factor vem com as suas roupas de exterminadores para capturar ali, para fingir que são mutantes malignos que vieram salvar os caras. A polícia quer atirar neles. Um policial quer, que é um policial bem racista contra mutantes. O outro já quer dar o benefício da dúvida, quer saber o que está acontecendo, já não quer ser preconceituoso. E justamente esse cara acaba matando uma das mutantes em legítima defesa e sem intenção de matar. Ele atira de volta para se defender, mas não planejava dar um tiro fatal. Então esse cara fica arrasado no final da história. E acaba que nesse confronto combinado entre polícia, esses Murlocs e o X-Factor, só sobra um mutante desses Murlocs vivo, que é o Mask, que vai ser levado de volta pelo Ciclope no final. Então fica aquela sensação forte de derrota para essa equipe. Sensação essa que é piorada quando eles recebem a seguinte informação: o estado das asas do Anjo é muito grave e elas terão que ser amputadas. Paralelo a isso, a gente já viu o Apocalipse recrutando alguns de seus cavaleiros, um entre os próprios Morlocks na edição passada e agora o Cavaleiro da Guerra em um hospital para veteranos dos Estados Unidos. Uncanny X-Men 213, o teste de Psylocke. Psylocke faz parte dos mutantes que vivem na Mansão X, mas apesar da sua idade, ela meio que faz parte dos novos mutantes, porque ela acabou se matriculando na escola após os eventos do Anual dos Novos Mutantes, que foi publicado em A Saga dos X-Men número 15 da Panini, que trouxe também um ingresso de Longshot na equipe. Só que ela tem a idade dos demais X-Men. E, diante dessa crise, ela está querendo se provar. Os X-Men estão sem telepatas, então eles têm o cérebro que amplia poderes telepáticos, mas não tem o Professor X, que foi para o espaço. E ela está ali no lugar dele, mas sem experiência, que pese que ela já substituiu o seu irmão, o Capitão Britânia, tem treinamento militar e tudo mais, que ela foi da Strike. Os X-Men ainda não confiam nela. Então ela está ali, inclusive enfrentando um pouco de dificuldades, mas tentando ajudar o máximo que ela pode, assustada com o tamanho da crise, porque tem muita gente ferida. E diante disso tudo, o Dente Sabre invade a mansão. E aí ela tem que tomar uma decisão, porque tem muitos feridos numa certa ala da mansão. A Moira McTaggart está lá cuidando dos feridos, junto com a enfermeira Sharon e outros personagens recorrentes na revista dos Novos Mutantes. E a Psylocke toma uma decisão, mesmo não se considerando páreo para o Dente Sabre. O Dente Sabre, já no primeiro ataque, destrói parte do supercomputador cérebro. Então ela tem que deixar o supercomputador para lá. Ele também não é móvel para ela carregar, mas ela não pode continuar usando para lutar contra o Dente Sabre, então ela foge. E ela decide o quê? Atraí-lo para longe da ala onde as pessoas estão sendo tratadas.
mesmo correndo o risco de morrer desse jeito. Ela continua lutando contra o cara, claro, sempre fugindo, sempre ganhando tempo, sempre indo para mais longe da onde estão os feridos, da ala onde estão os feridos, mas lutando sim, e ela tá com as costelas quebradas desde que o Colossus caiu sobre ela, tá sem o amplificador de seus poderes mutantes, que é o cérebro que foi destruído no ataque do Dente Sabre, e ela tá se virando, e os X-Men percebem isso. Então o Wolverine vai socorrer ela, começa a lutar contra o Dente Sabre, termina inclusive os dois caindo dentro do mesmo rio, no qual a Tempestade se atirou na edição passada, quando teve sua crise existencial, e o Wolverine e o Dente Sabre vão se separar um do outro nas águas, mas o Wolverine tem certeza que o Dente Sabre não morreu, mas ele vai ser resgatado pela vampira. E aí, quando os X-Men voltam para ver como é que tá a Psylocke, eles chegam à conclusão de que ela é uma deles. Ela não tem mais que provar nada. Ela estava disposta a sacrificar a vida para salvar os feridos, para garantir que o Dente Sabre fosse para longe. Ela ainda está se culpando pelo supercomputador cérebro ter sido destruído, ela não ter conseguido proteger a máquina, que eles não têm tecnologia para reconstruir, mas não, ela aceita imediatamente nos X-Men. E é diante dessa conquista que a gente considera encerrado o Massacre de Mutantes. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, essa é aquela hora. Aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.